Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Hoje nós vamos falar sobre sonhos e algo tão importante quanto sonhos. Como eu posso discernir a minha oração? Como eu posso entender os bloqueios que acontecem na oração e as retaliações que podem acontecer durante a oração, para que a nossa oração seja impedida. Então nós estamos nessa noite falando sobre esses dois temas muito importantes. Na última semana nós estivemos fazendo aqui lives ensinando sobre o discernimento em sonhos, por que os sonhos acontecem, quais são os tipos de sonho. As pessoas estiveram compartilhando conosco seus sonhos e Deus esteve ali interpretando e agindo de forma poderosa. Então hoje nós estaremos aqui nesta noite falando sobre a importância de nós compreendermos a nossa oração e entender os bloqueios espirituais de uma batalha que acontece durante a nossa oração. Às vezes o inimigo nos engana, fazendo com que a gente venha parar de orar por algum alvo que nós precisamos estar alcançando, e na verdade a gente tem a percepção e o discernimento. Mas eu estou orando por esta área, e quando eu começo a orar por esta área, eu sinto que Deus não está recebendo, porque a presença dele se afasta. E por que isso acontece? Porque quando eu estou orando por alguém, quando eu estou orando por um alvo, quando eu estou orando com um objetivo, quando eu estou fazendo uma campanha de oração, eu chego em um determinado ponto e a oração, ela parece que afasta a presença de Deus. Quantas vezes nós nos perguntamos por que isso acontece? E isso acontece porque naquele momento está acontecendo uma batalha espiritual. E exatamente por nós estarmos batalhando espiritualmente, o inimigo ele se opõe com resistência contra a nossa oração. E por que eu devo entender e compreender? Por que eu devo discernir o momento da oração? Para que eu possa pelejar da forma correta contra aquele espírito maligno que está se opondo na minha oração. Então você que está se achegando, hoje nós estaremos abordando esse ponto de discernindo a nossa oração, e também algumas pessoas pediram para poder estar compartilhando sonhos. Na semana passada nós fizemos 2 lives sobre interpretação de sonhos, o porquê nós sonhamos, e hoje, se algumas pessoas me mandaram mensagem ao longo do final de semana e durante o dia de hoje, que estiverem presentes, vão estar compartilhando sonhos, mas o alvo hoje é discernindo a oração. Nós precisamos aprender a discernir a oração, e isso é fundamental. Se eu não discernir o momento da oração, eu estou perdendo batalhas. Se eu não discernir por que a minha oração está sendo bloqueada, eu estou perdendo batalhas. E o inimigo ele se opõe exatamente dessa forma, para fazer com que a gente pare de orar por algum alvo. Principalmente se você estiver em batalha espiritual, se você estiver lutando contra obras de feitiçaria, se você estiver lutando contra espíritos realmente resistentes, espíritos dominadores, como a palavra de Deus diz, principados e potestades que estão agindo naquela região ou agindo na vida de alguém que nós estamos intercedendo. Agora, queria compartilhar, feito essa introdução, como tem sido o seu momento de oração.
Você que quiser compartilhar, se você está tendo dificuldade de orar, vai colocando as suas dúvidas aqui no chat. Nós estaremos tirando a sua dúvida e você vai compreender por que eu tenho distrações durante a minha oração. Porque quando eu começo a orar, parece que a minha mente é levada a pensamentos de preocupação, de problemas. Por que isso acontece? Se você tem vivido, vai dividindo aqui. Essa é uma noite que Deus separou para nós tirarmos as nossas dúvidas sobre a batalha da oração. Nós vamos aprender hoje a discernir o momento da nossa oração. Então, se você tem sofrido ataques, ou você tem tido dificuldade de orar, ou você tem tido resistência durante a oração, e se você quiser compartilhar, hoje é o momento para que você possa aprender a estar discernindo isso. E você que está chegando, se vocês têm um interesse por este tema, por gentileza, vai dando curtidas, vai compartilhando essa live, aquele irmão, aquela irmã, aquele amigo, aquele parente, aquele colega de trabalho que está dividindo com você, que está com dificuldade de oração, mande para ele esta live, para que ele possa também ser direcionado no Senhor Jesus Cristo. E se você tem passado dificuldades em oração, por gentileza, compartilhe aqui, que nós estaremos trazendo a orientação à luz da palavra de Deus, o porquê que isso acontece, porquê que acontece a resistência na hora da oração. Tão importante quanto nós compreendermos, nós precisamos entender que existe um modelo para a oração. E qual modelo é esse para a oração? Está lá em Mateus capítulo 6. Em Mateus capítulo 6, nós temos a oração do Pai Nosso, um padrão de oração que o Senhor Jesus deixou para que nós pudéssemos seguir. Mas eu não posso usar a oração do Pai Nosso como um amuleto de sorte, vamos chamar dessa forma, ou seja, me apegar apenas nele como verdade absoluta. Ele existe um padrão que está ali dentro de Mateus capítulo 6, mas eu não posso tomar aquilo como um padrão fiel, ou seja, tornar aquilo uma reza, ficar repetitivamente naquele padrão. Então, como que eu devo seguir? Eu devo seguir reconhecendo que Deus é o nosso Pai. Esse é o princípio inicial de Mateus capítulo 6, compreendendo que Deus é o nosso Pai. Compreendemos que nós precisamos permitir que Deus venha fazer a vontade dele na terra, como ele já faz no céu. Quando nós entendemos esse princípio e nós atraímos a presença de Deus, dizendo para que a vontade soberana de Deus nesta terra seja feita da mesma forma como ele faz no céu, nós temos então uma outra chave da oração. E qual é a chave? Fazendo e pedindo a Deus para que ele faça a vontade dele sobre a nossa oração, sobre o nosso pedido de oração, sobre o nosso pedido de socorro, sobre a nossa intenção de intercessão. Mateus capítulo 6 também fala sobre as suas provisões, que Deus venha trazer a provisão sobre as nossas vidas a cada dia, o pão nosso que nos dai hoje, que é arremetido exatamente no período do maná no deserto. Deus também ali em Mateus capítulo 6 fala para que nós venhamos a pelejar e nos proteger, para que Ele nos livre de todo mal, nos livre das ciladas do inimigo, nos livre das ciladas de pessoas más. Então esses princípios que estão dentro de Mateus capítulo 6 traz para a gente pilares da oração, pilares que eu devo e tenho que aplicar na minha oração, durante o meu devocional, durante o meu clamor ao Senhor. E se vocês tiverem a oportunidade de olhar de uma forma detalhada o livro de Salmos, você vai ver que cada escritor, principalmente Davi, ele já seguia alguns
padrões. Alguns padrões em Salmos em que ele entra em batalha, ele entra em guerra de oração contra os seus inimigos, aonde ele busca o reconhecimento e o perdão dos seus pecados, aonde ele busca a direção e agradece a provisão de Deus. Então, a oração, ela tem um poder maravilhoso. E não se engane, muitas pessoas só buscam a presença de Deus quando estão passando lutas. E é exatamente o contrário. Nós precisamos buscar a presença de Deus em todos os momentos e principalmente nos momentos em que nós estamos em calmaria. Porque se nós não vigiarmos no momento de calmaria, o inimigo virá de forma muito abrupta, de forma violenta contra as nossas vidas. E a gente não vai ter tempo nem de perceber que ele está se aproximando. Mas conta aqui para mim, cada um de vocês, você tem passado dificuldade na oração? Você tem passado, quando você está orando, o seu pensamento é desviado, ou seja, a sua atenção é distraída? Quem tem passado por esse tipo de sintoma? Você começa a orar e de repente a sua concentração na oração parece que ela some. Você já passou por isso? Conta para mim aqui. Você já passou por isso de estar orando e de repente a sua atenção é totalmente desconecta da oração? Quando você percebe, você já está sentado, ou você está olhando alguma outra coisa, ou você está observando algum outro ponto. Boa noite, meu irmão Fernando, Deus te abençoe. De repente você passa a ter totalmente a distração e o seu foco na oração aconteceu. Você já passou por isso? Você já parou para pensar por que isso acontece? Você está assim, meu Deus, você começa a orar, aí daqui a pouco a presença de Deus começa a se manifesta, aí a sua mente daqui a pouco, nossa, mas amanhã eu estou com esse problema no trabalho, nossa, mas amanhã eu estou com um problema nessa conta, nossa, mas eu tenho esse problema aqui com as crianças, nossa, mas eu tenho esse problema aqui com a minha família. Aí daqui a pouco a sua mente é levada para esses problemas, e aquilo que você deveria estar orando, focando a sua atenção, ela é desviada. Você já passou por isso? De estar orando e a sua atenção ela é desviada? Ou seja, você tem a atenção da oração totalmente tirada do foco? Comenta aqui se você tem. Tatiane, é sinal que você está zoando e não falou na oração, entendeu? É uma da forma, mas às vezes não seria zoando, minha irmã. Pode ser uma batalha espiritual. Faça o seguinte teste, minha irmã. Quando você estiver, ou quem estiver aqui acompanhando, passando por um momento de oração, principalmente assim, você está numa batalha e você está clamando ao Senhor, e aí a sua atenção ela é desviada, faça o seguinte teste. Quando você perceber que a sua atenção na oração ela desviou, fala assim: espírito de distração, em nome do Senhor Jesus, eu te repreendo agora. Espírito de distração, você não tem autoridade para mexer nos meus pensamentos. Que as suas setas de distração, elas caiam agora por terra, no nome do Senhor Jesus. E aí, você volta a iniciar a oração. E aí sim você consegue persistir. Amém? Graças a Deus isso nunca aconteceu comigo e nem vai acontecer. Está repreendido. Isso, minha irmã, firme e forte na guerra. Graças a Deus. Mas tem pessoas, irmã Tânia, que relatam que começam a orar e seus pensamentos são totalmente desviados. Desviados no sentido assim, é levado numa situação totalmente oposta. Por que isso acontece? Irmã Tânia, você já teve uma outra experiência, ou você já teve essa experiência de você começar a estar ali na oração e tá aquela presença maravilhosa do Senhor, a glória está manifestando. Aí quando você chega num alvo de oração, o que é o alvo de oração? Eu apresento algo ao Senhor, parece que a presença de Deus ela some, e aí você tem aquela percepção, meu Deus, será que Deus não quer que eu ore por isso? Você já teve essa percepção, irmã Tânia? Alguém já teve essa percepção de estar orando e parece que quando você chega naquele alvo de oração, ou você
põe, né, vários alvos de oração naquele momento de intercessão, e quando você chega num determinado alvo, a presença de Deus, a manifestação do Espírito Santo, ela cessa. Você já teve essa experiência? Quem já teve essa experiência de estar orando e a presença do Senhor, ela deixou de ser manifesta? Quem já teve essa experiência? Você pode compartilhar? Eu ajudei uma irmã esse final de semana com esse tipo de problema. Ela orava, e aí ela começava a orar, e quando ela chegava no alvo de oração dela, de intercessão, que era uma oração de batalha, ela começava a se sentir enjoada. Ela começava a se sentir enjoada, e ela parava de orar. Você já passou por essa experiência de você estar intercedendo por algo, e algo parece que bloqueia você? Alguém já teve essa experiência? Por que que isso acontece? Porque está naquele ponto, naquele alvo de oração, está acontecendo uma batalha espiritual. Naquele alvo de oração, se você está intercedendo pelos seus filhos, e aí você começa a sentir dores de cabeça. Você está intercedendo pelos seus filhos, e aí você começa a perceber uma resistência. Parece que tem algo fazendo força contrária à sua oração. A presença de Deus, em algum momento ali, quando você está, por exemplo, intercedendo pelos seus filhos, a presença de Deus cessa durante a oração. Este é o momento que você entrou em batalha. Este é o momento, o ponto alvo da sua oração, onde a presença de Deus ela se afasta, ou você começa a sentir resistência na oração, é o ponto que você deve exatamente se levantar com clamor e na autoridade do nome de Jesus. Toda oração, meus irmãos, que você está fazendo, toda oração que você está buscando a presença do Senhor, e você começa a encontrar resistências, é aquele momento que você deve falar: espírito maligno, você que está, por exemplo, atuando sobre a vida do meu filho, eu te dou uma ordem agora. Você comece a pegar tudo que te pertence e bata em retirada. Então, quando você começa a mudar o seu posicionamento da oração e começa a entrar em batalha de oração, porque você encontrou uma resistência, novamente a glória de Deus desce, e aí a glória de Deus te empodera, e você entra em batalha sobre aquele alvo, e você começa a dizer aquele espírito maligno que está vindo resistir à sua oração, que ele bata em retirada. E aí a glória de Deus te empodera, e ao mesmo tempo que você sente a glória de Deus, você também sente uma resistência do inferno contra aquela oração. E aí você vai aumentando e clamando o sangue de Jesus, clamando o nome de Jesus, até que aquela resistência, aquele mal se dissipe. E novamente, o ambiente de onde você está orando, ele muda, ele volta a ficar em paz. Então, discernir, meus irmãos, discernir o que está acontecendo dentro do ambiente que você está orando, vai trazer vitória na sua oração. Como eu disse, eu atendi uma pessoa esses dias que me pedindo uma ajuda. Ela estava orando e ela falou assim: toda vez que eu oro, eu começo a sentir enjoo e eu paro de orar. E eu falei para ela: minha irmã, isso está acontecendo porque você está sobre uma obra de feitiçaria. Então, você tenta orar e não dá certo, você não avança. Essa área na sua vida, aí Deus foi dando, né, o discernimento de espírito ali, foi dando a palavra de conhecimento, e aí eu fui falando com ela, e Deus foi trabalhando. Em resumo, ontem eu fiz atendimento a ela, a essa seguidora, e ela vomitou a bruxaria. Porque havia um mal impedindo a vida dela. A irmã Mara colocou assim: é verdade, ontem entrei em um propósito e orei muito no quarto onde meu esposo está dormindo. E você sentiu resistência, irmã Mara, nessa oração? Como é que foi essa experiência de oração? Você sentiu uma resistência de estar intercedendo ali pelo seu marido, e naquele momento de oração, você parece que algo queria parar você? Conta pra gente, por favor.
Josenildo, o homem de hoje parou de olhar para o céu. Sim, meu irmão, a maioria parou de olhar para o céu, meu irmão. Infelizmente. Infelizmente, meu irmão. Infelizmente. A irmã Mara colocou de novo. Ele falou que não conseguiu dormir com insônia. É perturbação, meu irmão. É espírito ali trazendo seta de perturbação. A Salmos diz para nós, na palavra de Deus, que Deus dá sono aos seus amados. E aí, irmã Mara, se você é amada do Senhor, se o seu esposo é amado do Senhor, ele vai derramar sono e descanso sobre a vida de vocês. Então, o que você precisa fazer? Você precisa entrar em peleja ali e falar assim, espírito de perturbação, bate em retirada no nome de Jesus Cristo. A palavra do meu Deus diz que você veio por um caminho, mas por 7 você fugirá. E dá uma ordem para que ele saia no nome de Jesus. Josenildo, o homem de hoje anda de cabeça baixa, visando as coisas da terra. Meu irmão, sim, uma grande parte, meu irmão, dos homens dessa terra, que eu vou dizer homem no sentido da humanidade, não do gênero, tá? Grande parte dos homens buscam somente as coisas dessa terra. Mas Deus, meu irmão, e eu tenho visto isso, Deus está levantando um remanescente. Eu tenho visto Deus se levantar um remanescente. Eu tenho visto Deus trabalhar em pessoas que eram totalmente incrédulas e de repente elas começam a ser transformadas pelo Espírito Santo ali, porque é o Espírito Santo que convence, né, a nossa vida, e aí eles começam a ser tocados pelo Espírito Santo, e essa mentalidade de buscar apenas as coisas dessa terra, ele começa a deixar de forma secundária e começa a buscar as coisas de Deus. Não é pecado buscar as coisas dessa terra, meu irmão. Não é pecado nós queremos estudar, não é pecado nós queremos nos profissionalizar, mas a palavra de Deus diz em Provérbios que tudo que eu fizer consagrando ao Senhor, tudo dará bem. Então eu preciso fazer as coisas seculares, consagrando ao Senhor e buscando as coisas primárias, que é o reino dos céus. As duas coisas têm que andar junto, né? Eu tenho que buscar a Deus como se eu dependesse dele de todas as coisas, mas exercer esta atividade nesta terra como se eu não precisasse de Deus. Faz sentido? Eu dependo de Deus, mas também coloco a minha força, porque Deus traz momentos em que nós precisamos galgar algo, né? Tem bênçãos que Deus fala assim, ó, tô aqui, meu irmão, recebe, isso aqui é seu. E tem coisas que Deus fala assim, ó, a sua bênção está aqui, vai lá e busque. Mas sim, grande parte dos homens deixaram de olhar a presença do Senhor. A irmã Mara colocou novamente aqui, ó, essa foi mesmo essa minha oração, isso, minha irmã. Vai pelejando, e faça o seguinte, minha irmã, ore e depois medite salmodiando. A irmã sabe o que é salmodiar? Ou seja, pegar o livro de Salmos e falar em alta voz como se fosse oração. Salmos de número 27, tá bom? Salmos de número 27. Entre em batalha, entre em peleja e salmodie Salmos 27, que é um dos salmos poderosos da palavra do Senhor. Graças a Deus, né? Boa noite, Renata. Deus abençoe sua vida. Deus é maravilhoso, minha irmã. Deus é maravilhoso. Eu sei o quanto Deus é maravilhoso. Obrigado, irmã Liliane, pela rosa, minha irmã. Deus abençoe sua vida. Orei dentro do quarto Salmos 91 e Efésios 6. Eu senti sim essa resistência e senti medo. Não sinta medo. Quer dizer, o sentir medo, minha irmã, vai acontecer. O meu pai esses dias passou uma mensagem para mim e falou assim, nossa filho, eu tava orando aqui em casa. Meu pai, ele tem poucos anos de conversão. Ele falou assim, eu estava orando aqui em casa, de madrugada isso. Ele falou assim, eu comecei a orar e eu comecei a arrepiar. Aí eu perguntei para ele, pai, mas como que foi esse arrepio? Ele falou assim, não, foi medonho, arrepio de medo. Eu falei assim, pai, quando for assim, você para de orar e já entra em batalha. Não que para de orar, você muda o foco da oração, né? Então, minha irmã, o Salmos 91, sim, é um salmo poderoso de você estar salmodiando ele. E Efésios 6, minha irmã, você não ora ele, no sentido de você batalhar contra o inimigo. Você faz da seguinte forma.
você comece a olhar os princípios de Efésios 6, a partir do versículo 10 ou 18, que fala ali da armadura de Deus. E aí, minha irmã Mara, você faz assim, ó, de preferência, arruma olhinho de unção, compra nessas lojas evangélicas que vende Bíblia, ou pega com o seu pastor o olhinho de unção, e aí você unge as suas mãos, unge a sua mente, e aí você fala assim: neste momento, querido Deus, reveste a minha vida com novas armaduras. Reveste a minha vida com novas armaduras, porque a armadura da guerra de ontem, Senhor, ela pode estar abalada, ela pode estar quebrada em algum ponto. E eu preciso, meu Deus, me revestir de nova armadura, e somente o Senhor reveste a minha vida. E aí Deus vai empoderar você, e aí, meu irmão, pega Satanás pro chifre e joga no chão. Faça essa experiência, irmã Mara. Faça essa experiência, pedindo para que Deus revista a sua vida antes de orar. Você ore pela sua vida, pedindo para que Deus revista a sua vida, e aí você fala: pelo capacete da salvação, pela couraça da justiça, pelo escudo da fé, pela espada da palavra, pelo cinturão da verdade e pelas sandálias do evangelho da paz. Meu Deus, reveste a minha vida agora com esta armadura. E aí você começa a ser empoderada pelo poder de Deus. E aí, minha irmã, vai pra cima, com medo mesmo. Tá bom, minha irmã? Joselaine, pastor, estou tão triste por sofrer pura ingratidão. Minha irmã, eu vou trazer um conselho para ti. Que eu vivi uma experiência uma certa vez, né? E esse estado de espírito, não é espírito maligno, não. O estado de espírito do sentimento de ingratidão, você entende? Ou seja, você fica nutrindo esse sentimento da tristeza pela ingratidão de alguém. O que você faz, minha irmã? Você precisa liberar isso da sua vida, tá? Eu já vi pessoas ficarem possessas por causa desse tipo de sentimento. Não estou dizendo que a irmã está, não é isso, tá? Mas a pessoa foi nutrindo tanto essa tristeza pelo sentimento da ingratidão, que um espírito maligno tomou a vida dela, ficou oculto na vida dela, o demônio ficou escondido na vida dela, alimentando ela dia e noite desse sentimento de ingratidão. Então, o momento de libertação sobre essa vida, ele aconteceu quando a pessoa falou assim, ó: meu Deus, a sua palavra diz que às vezes nós criamos uma raiz de amargura. O que é a raiz de amargura? É o sofrimento pela ingratidão de alguém, pelo ato de alguém, por alguém que nos feriu, e a gente se fecha naquele sentimento, e a gente fala assim, e nutre aquela raiz de amargura que cria um bloqueio. A raiz de amargura é algo que nos bloqueia para a nossa vida. Aí essa pessoa, ela quis cura, ela quis tirar isso da vida dela porque ela percebeu que era uma maldição. Sabe o que ela fez? Ela entregou em oração, confessando o pecado da raiz de amargura, confessando o pecado da tristeza por ter sofrido ingratidão. E quando ela fez isso, e ela falou a seguinte palavra: Rebassou recantonai amassou. Meu Deus. E ela falou assim, irmã: eu libero perdão sobre essa pessoa, eu libero perdão. Ela manifestou, minha irmã, porque havia um demônio prendendo a vida dela naquilo, mas quando ela colocou para fora, ela vomitou e ficou possessa, mas foi liberta para a glória do Senhor Jesus. Não estou dizendo que isso é o caso da irmã, não, mas é coisas que eu já vivi, tá bom? Coisas que eu já vivi. A irmã Mara: porque eu senti um espírito perto de mim, como se estivesse me observando, então eu repreendi. É isso mesmo, irmã. É assim, ó. Pega você com seu marido, cada um pega Satanás pelo chifre, assim, ó. Faz aquela oração do revestimento que eu falei agora há pouco, da armadura de Deus. Cada um pega o chifre de Satanás assim, ó, e joga no nome de Jesus pro chão, tá? Isso é manifestação demoníaca dentro da casa da gente, tá bom? Satanás, ele é vagabundo, é ordinário. Se você vê no livro de Jó que ele foi na presença de Deus, e ele vai na presença de Deus fazer acusação sobre as nossas vidas, tá bom? E aí, minha irmã, assim, ó, conselho pra irmã: por que esses espíritos estão tão próximos de vocês?
Por que esses espíritos estão tão próximos de vocês? Tem coisas que são ataques espontâneos, ou seja, a palavra de Deus diz que ladrão veio para roubar, matar e destruir, João 10:10. Mas existem coisas que há legalidade, tá bom? Que há legalidade. Eu não estou dizendo que é pecado, não. Tem coisas, objetos que a gente ganha de alguém, que põe dentro de casa um presente ali. Às vezes aquele presente é uma porta de entrada para espírito maligno, tá bom? Então a gente precisa estar atento. Por que esse espírito está vindo perturbar a nossa vida? Tá bom, minha irmã Mara? Amém, irmã Renata? É forte, minha irmã. Sueli Laurêncio, paz, minha irmã. Como é que você tá? Tudo na bênção? Lude Jesus, sempre sou atacada por cubos e sucumbos, não sei mais o que fazer em sonhos e acordes. Minha irmã, o meu ministério, o que Deus derramou sobre a minha vida é muito sobre sonhos, tá? Se você entrar aqui, ó, na minha página depois, você vai ver ali que eu trago todos os dias entendimento sobre sonhos do significado. Então vamos lá. Por que incumbos e sucumbos atacam a nossa vida? Tá bom? Por que eles atacam a nossa vida? Primeiro, há uma legalidade na nossa vida, tá? Aí eu estou dizendo na vida sentimental. Por exemplo, eu me relacionei sexualmente fora do casamento em algum momento da minha vida. Estou dizendo até na juventude, né? Quando a gente é mais jovem. E todas as vezes que a gente se relaciona com pessoas, né? No sentido íntimo, no sentido sexual mesmo, irmã, a nossa vida ela fica amarrada com a vida da pessoa. Eu era casada e me divorciei. Eu estou dizendo situações porque eu não conheço a sua vida, mas te orientando como romper essa maldita, né, esse maldito ataque, desse espírito diabólico. Então eu sou divorciada, eu preciso fazer o divórcio da minha alma também, não é só no papel. E como que eu faço o divórcio da minha alma? Entregando a Cristo Jesus e rompendo aquilo ali. Eu posso estar sendo encantado. O que é ser encantado? Obra de feitiçaria de alguém lá do concorrente, tá bom? De alguém lá do concorrente que faz uma obra para encantar, amarrar a minha vida sentimentalmente. O que é amarrar a minha vida? A pessoa tem interesse sobre nós, só que ela é uma pessoa que pratica o mal, que pratica feitiçaria, bruxaria. E o que eles fazem? Eles fazem essa união de almas. E aí você começa, em algum momento, a ficar atraído por esta pessoa, tá bom? Essa também é uma das formas que esse espírito maligno atua. Masturbação também é uma porta de entrada para esse espírito. E uma outra forma que esse tipo de espírito maligno ataca a nossa vida, né? Se você praticou yoga, aquelas aberturas de chakra, se você consagrou a sua vida a Kundalini, né? Que eles falam que abre um portal espiritual nas costas da pessoa e a pessoa fica empoderada, né? Fica endemoniada. Então, são situações adversas, tá? Mas aqui são as principais. São essas situações. E esses espíritos, né? Incubos e sucumbos, ele é da doutrina grega, né, da mitologia grega. Se a gente trazer na nossa cultura, é a pombagira, tá bom? Mas é o mesmo demônio. É o mesmo demônio, tá bom? Então o que acontece? Por que ele está atacando? Primeiro, eu estou procurando ter uma vida santa depois de um momento de libertação. Em algum momento eu passei por libertação e estou agora tendo uma vida santa, então ele tenta entrar por essa área da nossa vida, em sonhos. E esses espíritos malignos, infelizmente, eles têm até relações sexuais com a gente, tá? Por mais que apareça, né, no sonho isso, na prática está acontecendo. Eu já vi pessoas relatarem de acordarem assadas, acordarem sujas, entende? A linguajar do sujo, né? Acordarem sujas, acordarem assadas, machucadas, porque esses demônios malditos tiveram de fato uma relação sexual com a pessoa, tá bom? Então é um demônio perigoso. Se a irmã precisar de ajuda depois, me chama no direct lá, tá bom? Se a irmã quiser ajuda, me chama no direct. Eu vou ajudar você nesse ponto aí, tá bom? Para que essa noite seja de paz.
A irmã Sueli colocou aqui. Essa noite sonhei que estava voando em um bairro para o outro. Você, tipo, voava sobre a cidade, minha irmã? Mas como você via esses bairros embaixo? Você via eles, de fato, como são, com um campo muito verde, como se você estivesse voando sobre florestas e você tinha esse entendimento sobre estar voando sobre um bairro para o outro, ou você via lama, barro, enchente? O que você via? Isso é o que determina, tá bom? Em todos os bairros eu tinha levado uma palavra. Você colocou embaixo aqui, minha irmã, desculpa, eu não tinha visto. Em todos os bairros eu levava uma palavra, mas sempre alguém mostrava a Bíblia. Isso é um chamado ministerial, tá bom? Um chamado missionário sobre a sua vida. Todos os sonhos. É por isso que eu perguntei a questão de como você via os bairros, né? Todas as vezes que a gente está voando é porque Deus está elevando a gente. Agora, a forma como te enxerga embaixo é que determina a próxima fase. O fato de você estar voando e evangelizando, isso é um chamado missionário sobre a sua vida, tá, meu irmão? A irmã Lud... É o mesmo sonho, né, minha irmã? Eu consegui te responder? Comenta depois embaixo, por favor. Pera aí, gente, deu um baita de um pulão nas mensagens aqui, porque tinha bastante, eu apertei, às vezes eu aperto errado, ele vai na última mensagem. Isso, voltei na irmã Sueli aqui. Tá bom, irmã Sueli? Conseguiu entender? Aqui de novo, amém. Acabei de responder, ela repetiu. E podia ficar pouco tempo nesses lugares, porque missão é pouco tempo, tá, minha irmã? Todo chamado missionário, você fica pouco tempo. O chamado missionário, vamos lá, vamos para dentro da palavra, irmã Sueli. Efésios capítulo 4 fala de 5 ministérios de Cristo Jesus. O primeiro ministério que Jesus, o escritor da carta de Efésios traz, né, que é Paulo, ele fala sobre o ministério apostólico. O que é o apóstolo? É o missionário, tá bom? O apóstolo é o missionário. E qual a função do apóstolo? Abrir igreja. Ele fica um tempo, tá bom? Meu Deus, rebassou recantonai amassou. Então, minha irmã, o que Deus quer que você faça é que você vá, plante a comunidade, capacite, próxima missão, tá? O chamado missionário, ele fica pouco tempo que eu digo, 1 ano, 1 ano e meio, 2 no máximo naquela comunidade, às vezes nem isso. Se a comunidade já prosperar de forma abundante, muito rápida, 6 meses, 1 ano, próximo, partiu, tá? Então, o chamado missionário, você fica pouco tempo mesmo nos lugares, tá? O missionário, ele não tem paz, é pesado a palavra, né? Ele não tem pouso, ou seja, ele não tem tempo para ficar ali muito tempo. Ele é rápido, a passagem dele é rápida. Evangeliza, ganha vidas para Jesus, implanta igreja, próximo. Tá bom, minha irmã? Silvana Alves, paz do Senhor, paz, minha irmã, Deus abençoe sua vida. Irmão, eu sonhei com o Apocalipse, cavalos voando em círculos e pessoas corriam atrás de água para se batizar. Sim, é um sonho profético, tá, minha irmã? É um sonho profético, mas tão profético quanto o Apocalipse, né? Os cavalos aqui representam força, tá bom? Força. E aqui, minha irmã, é você fazer também, levar pessoas a Cristo, tá bom? Para que essas pessoas se batizem, sejam convertidas. Não chega a ser um chamado missionário, mas um chamado evangelístico, tá? O ministério aleluia, meu Deus, o ministério evangelístico, irmã Silvana, ele é um ministério para ganhar almas, tá? O ministério evangelístico é assim, ó, ele vai na rua, pega almas, põe dentro da igreja e entrega pro pastor. Vai na rua, pega almas, põe na igreja e pega pro pastor. Então, ou seja, ele resgata vidas, evangeliza, ok? Faz a introdução ali, batiza, e a partir disso o pastor, né, ele toma conta, ele cuida das pessoas, tá bom, minha irmã? É o chamado evangelístico sobre a sua vida. Por isso que ele é profético, não é o fim dos mundos, não. No meu caso, pode ser uniões. Sim, irmã, se houve... por mais que a gente não tenha vontade, tá, minha irmã? Porque o ataque é espiritual, não é psicológico ou emocional. Entendeu? O ataque é de origem espiritual, tá? Porque no sonho a irmã tem, né, a visão no sonho, de fato, é o ato sexual, correto?
Porque o sucumbus trabalha nisso, tá? Trabalha ali no sentido de seduzir a pessoa, né? De seduzir no sentido realmente literal, né? De ficar se amostrando sensualmente a pessoa, ou até mesmo tendo relações no sonho. E como eu disse, o ponto de relações no sonho, ele é real, tá? Ele está acontecendo. Então, tá vendo? Então você percebe, né? Então é isso, meu irmão. Chama lá, depois eu vou te ajudar, tá bom? Vou te ajudar, nós vamos quebrar esse laço de alma aí no nome de Jesus Cristo. Jogar isso por terra, meu irmão. Se você tá gostando, meus irmãos, dá like por gentileza, para que mais pessoas possam ser abençoadas. Cris, uma palavra para mim. Não tô conseguindo ver sua foto direitinho aqui, irmã Cris. Põe o nome completo, Cris, para mim. Vai ficar mais fácil para abençoar a tua vida. Tá bom, minha irmã? Sentiu confirmação, irmã Silvana? Já sentiu esse desejo no seu coração de fazer esse trabalho evangelístico? Irmã Cris. Meu Deus. Efésios diz que no jovem está a força. E Efésios diz assim, minha irmã. Ó, desperta, rebassou recanto na yamassou. Ó, jovem, desperta, tu que dormes, e deixa Cristo resplandecer. Por que Jesus Cristo chama o jovem a ser acordado, a ser despertado, irmã Cris? Porque no jovem há força. O jovem tem a liberdade de locomoção, ele não tem aquela prisão, no sentido bom, de ter algo que prende ele de fazer a obra do Senhor, mas pelo contrário, ele tem a liberdade, tá bom? Que o Senhor desperte a sua vida para essa obra, ser pescadora de homens, minha irmã. Voltei aqui, irmã Silvana, senti confirmação. Então você já tinha, irmã, esse desejo no seu coração, desse trabalho evangelístico? Confirma lá embaixo depois, por favor. Tiago Ferreira, eu sou, mas hoje eu não estou à frente de um ministério, tá? Hoje eu sou, mas não estou à frente de um ministério. Mas na cidade onde eu moro hoje, ano que vem será fundado um ministério aqui voltado à libertação, tá? Voltado à libertação. Depois, irmão Tiago, você entrar no meu perfil aqui, você vai ver que eu estou atuando, né, para a glória do nome do Senhor Jesus, em libertação de bruxaria e sonhos, tá? Meu ministério é o ministério de batalha espiritual e sonhos, tá bom? Esse é o meu ministério. Ano que vem a gente vai estar fundando aqui na minha cidade esse ministério para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu tenho alguns trabalhos com outro pastor amigo meu no Rio de Janeiro, tá? Nós temos uns trabalhos que são feitos dentro da comunidade no Rio, tá? Comunidades carentes no Rio lá mesmo. Então Deus tem operado grandemente, e o mesmo ministério que foi fundado no Rio lá, através da vida do pastor Alain, ele será fundado aqui também na minha cidade, tá? Eu estou no sul de Minas. Tem chamado, né, irmã? É isso aí, irmã Silvana. É pra cima, minha irmã. Orando, jejuando, clamando o sangue de Jesus. Vai pra cima. Irmã Regina, agora eu voltei aqui, eu tinha pulado o seu sonho aqui. Sonha uma semana com meu pai que já faleceu, mas não tinha contato com ele. Tá? Tem 2 pontos, minha irmã, nesse sentido, que a gente precisa conhecer. Tá? Às vezes, a gente não teve uma oportunidade de caminhar com os nossos pais nessa terra. Isso pode acontecer. Né? Mas isso fala muito nesse sentido de algo que está dentro do seu coração, que você precisa liberar perdão. Por mais que ele não esteja mais nessa terra, mas no seu coração liberar perdão para que a sua vida seja destravada nessa área, sabe, aquele sentimento, não chega a ser remorso, mas parece que está sempre remoendo alguma coisa. Eu vejo você remoendo assim, ó, como se tivesse, sabe aquele sentimento, já teve como é que chama? Refluxo, né? É aquela coisa no estômago que fica indo e voltando, ou seja, você fica remoendo isso, minha irmã, tá bom? Libera o perdão para sua vida, tá bom, minha irmã? Irmã Crislaine, respondi a ti lá em cima, tá bom? Deus colocou a palavra no coração aí, eu passei para ti, meu irmão. Tiago Ferreira, já te respondi, né, meu irmão?
Se tiver mais dúvida aí, fique à vontade. Pastorado não é título, é um estado, né? Qualquer título, na verdade, né? Qualquer título, né, irmão Tiago? Ele é passageiro, ele é terreno. Na verdade, algumas pessoas me chamam de pastor e eu até falo assim, ó. Às vezes eu começo a fazer o auxílio a algumas pessoas. O pessoal vem assim, Senhor. Não, irmão, Senhor não, é você, sabe? Eu não sou apegado a esse negócio, português, claro, eu não sou apegado ao título. Meu objetivo é ajudar pessoas a serem libertas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Tá? O título para mim pouco importa. Isso, porque o Tiago vem do futuro da nação, exatamente, meu irmão. A força do jovem é a continuidade. Ferrosa Regina, minha irmã, você tem sido sonhadora também, né? Eu tenho visto seus comentários lá no vídeo, minha irmã. Falo contigo sim, minha irmã. Você gosta de falar disso, meu irmão? Sobre oração, sobre sonhos? Que exatamente o irmão gosta de falar, ou sobre teologia do modo geral. Isso, o ministério pastoral é ministério de cuidado. E as pessoas, irmão Tiago, elas confundem às vezes, né? E é normal, tudo bem, porque às vezes a forma como é doutrinada, como é ensinado, né? Tem pastores que não são pastores. Ele tem o título de pastor, mas ele não é pastor, ele é um evangelista às vezes, ou às vezes ele é um profeta, ou às vezes ele é um apóstolo, né? Às vezes tem pastor que tem dificuldade de cuidar de pessoas. E por que ele tem dificuldade de cuidar de pessoas? Ele tem o título de pastor, foi colocado como pastor de uma comunidade, mas ele não tem o chamado de cuidar das pessoas, né? O ministério dele é outro dos 4 ministérios. Eu já vi pessoas que são, habilidade com isso daqui, Cara, pessoa com discernimento da palavra, ou seja, a pessoa tem um dom de mestre e foi colocado como pastor. Tá no ministério, tá com o título do ministério errado, entende? Ele deveria ter o título de mestre e tomar conta da escola bíblica, por exemplo, para ensinar a palavra, porque o dom, o chamado sobre a vida dele é de mestre, não é pastorado. Ele tem uma habilidade na palavra e tem uma dificuldade no ministério pastoral, no ministério de cuidar das pessoas. O pastor, ele não tem dia, não tem hora, não tem sábado, não tem domingo, o telefone tocou, ele não se importa. Ele entra dentro do carro, dentro do ônibus, pega a bicicleta e vai embora resolver o problema. Vai lá buscar a ovelha no meio do mato. Essa é a função do pastor. Rosa Regina, minha irmã. Alguém colocou remorso. O que você quis dizer com remorso? Do sentimento que eu falava lá. Não, eu não senti como da irmã, né? Você diz, né, irmão Tiago? Não, eu não senti como remorso, não. Eu senti como se fosse algo que... Tem espíritos malignos, irmão Tiago, né? E aí todos os irmãos que estão junto aqui, que eles se alimentam de sofrimento. O que é esse alimento de sofrimento? Não é que ele é uma comida para ele, não é isso. Mas ele fica gerando na gente o remorso, a tristeza, a dor, né? Aquele sentimento ruim, o ódio. Ele alimenta em nós esses sentimentos, porque ele sabe que se nós alimentarmos esse sentimento no nosso coração, a nossa vida ele paralisa a nossa vida. Fez sentido, irmã Cris, a palavra do Senhor sobre a sua vida? Glória a Deus, né? Não é pecado, irmão Tiago, as ovelhas cuidarem do pastor. Não é pecado, até mesmo por um ato de gratidão, tá? Eu entendi o seu comentário, mas não é pecado. O que me incomoda muito, né, algumas coisas que eu vejo, é que esse cuidado muitas vezes se torna uma idolatria, e isso precisa tomar cuidado, tá? A igreja precisa tomar esse cuidado, mas cuidar do pastor é fundamental até para a saúde dele, meu irmão. Eu estava conversando com uma pessoa, acho que foi ontem ou no domingo, e aí eu disse para ela assim, irmã, honra o seu pastor, porque você muitas vezes não sabe o que ele está passando. E o honrar ali também, às vezes, é cuidar dele em algum sentido, entende? De estar próximo a ele também. Não é estar ali, né, o meu pastor. Tem até um missionário sincero, né? Não sei se vocês conhecem esse personagem aí nas mídias sociais, o missionário sincero, ele faz muito essa sátira, né?
Não é nesse sentido não, mas no sentido de estar orando junto com ele, de estar cuidando dele, da família dele, trazendo ele para perto, né? Pastor, ou melhor dizendo, qualquer líder eclesiástico, não importa o nível de atuação dele, ele é muito solitário, meu irmão. Ele é muito solitário. Eu digo isso por viver isso. Ele é muito solitário. Ele caminha sozinho muitas vezes. Cuida de um monte de coisas, cuida de um monte de gente, mas ninguém cuida dele. E ele, mesmo assim, ele tem que estar forte. Às vezes ele pensando em desistir, vem alguém e fala assim: ah, pastor, estou pensando em desistir. Aí ele já novamente se empodera pelo Espírito Santo ali e vai cuidar da pessoa, mesmo ele mesmo pensando em desistir. Faz sentido, meu irmão? Paz, irmã Márcia. Obrigado, Manuela, pelo presente. Deus abençoe. Ora, minha irmã Manuela, faz uma gentileza para mim, minha irmã. Se você sentir à vontade, manda no direct para mim lá, o alvo da oração, tá bom? Manda lá, manda o nome certinho. Se você sentir a vontade disso, estarei com maior alegria em Cristo Jesus, orando sim. Fez, né, irmã Cris? Vai pra cima, minha irmã. Começa a cuidar dessa juventude aí, minha irmã. Já ouviu falar na velhinha do coque? Se torne a velhinha do coque. Paz, Manuela. Manuela, acabei de responder você, né, minha irmã? Tá lá em cima. Mas é sobre isso mesmo. Tem pessoas que passam do limite. Sim, meu irmão. É terrível isso. Terrível. Eu vou criticar algo que eu, particularmente, não gosto dentro de algumas igrejas, né? Quando você vai na igreja, assim... minha visão, eu respeito a casa, respeito a liderança, mas a minha visão pessoal do Rodrigo. Quando você vai na igreja assim, ó, tem umas 50 cadeiras na frente, tem mais gente lá na frente lá do que às vezes aqui na nave da igreja. Cara, não entra isso na minha cabeça, irmão Thiago. Não entra na minha cabeça. A gente está dando honra aos homens. E eu vejo os discípulos, né? Quando as pessoas, Pedro, né? A pessoa se ajoelha na presença, que isso, meu irmão, sou homem como você, levanta aí, né? A gente, apesar de estar como um líder eclesiástico, a gente não é um super-herói, nós não somos Cristo. A honra tem que ser toda para Cristo. Minha visão pessoal, tá, irmão Thiago? Minha visão pessoal. Ou em casa para o marido ou para a esposa, né? O irmão Thiago, aí para os dois. Mas assim, ó, deixa eu falar uma coisa pro irmão, né? Aí a caminhada na gente, às vezes a gente vê tanta coisa dentro do ministério, né? Como que é também o comportamento da outra parte, né? Nesse caso, como é o comportamento do marido com a esposa? Ou vice-versa, né? Se a esposa critica o marido, como é o comportamento dela com o marido? Ou seja, como é o comportamento do casal um com o outro, né? Ele ajudando, né, dentro da casa do Senhor, ele muitas vezes deixando de fazer dentro de casa, mas como a outra parte está recebendo isso? Como a outra parte se comporta nisso? Tudo bem, né? A família é o primeiro ministério de qualquer casa. Isso é fato, tá? Isso é indiscutível. Mas como que a outra pessoa recebe isso, né? É só pra gente poder fazer uma contrabalança, tá, meu irmão? A gente precisa entender caso a caso. É claro que tem os extremos, mas precisamos entender caso a caso. Cris, sirva a Deus com toda alegria, mas alguma dessas coisas acontece e me acaba tirando a alegria, minha irmã. Quando a gente mergulha dentro do Evangelho... Boa noite, irmã Priscila, Deus abençoe sua vida, minha irmã. Quando a gente mergulha dentro do Evangelho, no sentido de estar servindo ao Senhor, estar cuidando de uma comunidade, muitas vezes a gente vê coisas que não deveria haver dentro da casa do Senhor. Só que isso não pode nos desanimar, porque a nossa função como servos é realmente servir a Deus. Faz sentido? Então, se eu sirvo a Deus, por mais que algo dentro da comunidade me machuca, mas se eu sirvo a Deus, eu preciso ser fiel a Deus, fiel à comunidade, mesmo ela me machucando. Infelizmente, isso faz parte da caminhada, tá bom? Eu acho que eu dei...
Pulou um tanto de mensagem aqui, gente. Deixa eu voltar aqui, só um minutinho. Voltei aqui. Uma palavra para meu esposo Jonas. Manda o nome dele completo aqui, irmã Cris, por favor. Por favor. Para você ter uma ideia, varão, meu melhor amigo foi meu pastor. Aí, acho que não deu espaço para digitar tudo, né? L da Cris. Paz, meu irmão, paz, minha irmã. Deus abençoe sua vida. Tira uma dúvida. Sonhar com o uniforme do serviço e com um sapato só. Ou seja, você está uniformizada. Aí você olha para os seus pés. Um pé está calçado, o outro está descalço. É isso? Só para eu entender. No outro é um chinelo com meia. Tá. Então vamos lá. O uniforme em si não tem nada aí. A mensagem está no sapato. Tá? A mensagem no sonho está no sapato. Salmo 119, minha irmã, diz que lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor, tá bom? Então, os nossos pés é o que dá luz ao nosso caminho. Então, esse sapato que está calçado, que cor que é ele, tá? E o chinelo. A cor desse sapato vai determinar exatamente o destino, mas o que interpreta é isso daqui, ó. O chinelo, ele não está protegendo o seu pé exatamente como um sapato fechado protege. Faz sentido? Então, se você estiver sonhando com isso, significa, nossa, eu estou querendo seguir esse caminho, mas ao mesmo passo eu estou querendo seguir esse caminho. Você está sem destino. Um ponto de inflexão, um ponto de falta de decisão, que caminho seguir. Tá bom? Só que a cor do sapato é o que determina aqui. Muito importante a cor do sapato, verde. Então, segue o caminho do sapato verde, tá? Ou seja, qual a decisão que você precisa tomar que te traz mais paz? Tá bom? Qual a decisão que você precisa tomar que te traz mais paz? Então você começa a orar ao Senhor, e aí você começa a orar nesse sentido. Você apresenta a decisão A e apresenta a decisão B. Aqui você sentir a manifestação da glória de Deus, é aquele caminho que você deve seguir, tá bom? Por isso que você está com pés trocados de sapato, vamos dizer assim, tá bom? Mas por que o verde? Porque o verde sempre vai representar a abundância de Deus em sonhos, tá bom? Sempre vai representar a abundância de Deus em sonhos. Irmã Silvana, irmão, sonhar com árvore brotando muito rápido, tanto que crescia as raízes como a copa da árvore. Isso são velocidades, tá? Todas as vezes, irmã Silvana, como eu disse, o verde, né? O verde, ele sempre dá direção à abundância. E a árvore, ela no sonho, ela sempre remete à prosperidade, aqui financeira, dizendo, tá? Então, se você vê uma árvore crescendo de forma muito rápida, é porque o tempo na sua vida está sendo acelerado. Deus está acelerando um tempo na sua vida. Então, se você tem projetos, você tem algo que você empreende, né? E você está vendo dificuldade, a partir do momento que você sonhou com isso, né? É o rompimento. Esse projeto está sendo acelerado, tá bom? Por isso que você vê de forma acelerada ali o crescimento da árvore. Tá. Os sapatos uniformes são pretos. Mas não era verde, irmã? Você tinha colocado em cima lá ou será que eu li errado? Deixa eu voltar aqui. Não, a irmã Cris colocou verde, irmã. Desculpa. O comentário dela tava após ali. Então, o preto em sonho é perigo, tá? O preto sempre arremete à morte. Então, cuidado com a decisão, né? Então você ora exatamente o contrário, né? Como eu comentei, aquilo que der a presença de Deus é aquele caminho que deve seguir, tá? Há muito tempo atrás, eu até falei isso com uma pessoa esse final de semana. Há muito tempo atrás eu atendi uma pessoa que ela estava em um processo de divórcio, e aí ela falava assim, não, mas Deus está mostrando para mim, para me relacionar com uma outra pessoa, né? Só que nesse intervalo do processo do divórcio, essa pessoa que Deus disse que era para poder estar se relacionando, essa pessoa se casou. E ela ficou alimentando aquela promessa. Só que às vezes a gente... Aqui eu entendi, o aconselhamento foi assim, cara, isso aqui não é promessa de Deus, que foi uma seta do inferno contra a tua vida. Mas mesmo que se fosse uma promessa de Deus, Deus ele nunca vai interferir no livre-arbítrio das pessoas. Entende?
Então, se a pessoa escolheu se relacionar e nem teve oportunidade de conhecer essa outra ponta, né? Não tem o que fazer, né? A pessoa já se casou. Só que ela ficava nutrindo aquilo, irmã Elida. Ficava nutrindo aquilo ali, né? E aí, eu falei assim, rapaz, mas precisamos dar jeito nesse negócio aí, não tem como. E aí ele teve um sonho. E aí ele sonhava que ia, tipo assim, no sonho, ele dizia que ia, né, tipo no Mercado Livre, assim, sabe? Um centro de distribuição do Mercado Livre. E o marido da mulher entregava um par de sapato preto para ele. Na hora eu falei para ele, rapaz, Deus está te dizendo agora, se você seguir esse caminho é morte. O preto sempre representa caminho de morte. Eu precisei contextualizar para você entender o significado do sapato preto. Sapato preto é caminho de morte. Entendeu agora, minha irmã? Ficou claro? Acho que eu consegui trazer para você o entendimento, tá bom? Cuidado com essa decisão aí, minha irmã, senão você vai se estrepar. Obrigado, Priscila. Obrigado, Deus abençoe. Que verde que você se refere então, minha irmã? Eu vou até voltar aqui, irmão Salto. Eu peguei um verde no meio do caminho aqui, eu achei que era dessa irmã, rapaz. Eu dei uma, como diz o mineiro, né? Dei uma varada na água aqui. Fui pescar o peixe, peguei a água. Minha irmã Cris, você colocou verde. Verde é o nome do seu esposo. Eu misturei, rapaz. Eu misturei tudo ali. Misericórdia, gente, perdoa. Jonas Rolim Mota. Amém, minha irmã. Vamos meditar aqui. Daqui a pouco Deus vai trazer, minha irmã. Entendeu, irmã Hélida? Ficou claro? Irmã Priscila, peraí, confirmação, né, irmã Silvana? Bênção, né? Graças a Deus, Deus é bom. Nossa, gente, pulou muita mensagem aqui, deixa eu voltar, voltei. Que verde você se refere? Beleza, irmão Salto, voltei aqui. O solo pode ser bom, mas nutrientes também, meu, mas ali no contexto do sonho, toda árvore em sonhos, né, ele sempre vai arremeter a abundância de recurso financeiro, tá bom? Esse é o significado ali. Silveira Santos, sonhei com explosão e pedaços de pessoas chegando perto de mim. Muito fogo, meu irmão. Isso aqui é um sonho de alerta, tá bom? Quando que você sonhou isso, irmão Silveira? Foi essa noite? Quando que foi esse sonho? Isso aqui é um sonho de alerta, tá? É um sonho de alerta. Sonho perigoso, tá? Sonho de acidente, sonho perigoso. Quando que você teve esse sonho, meu irmão? A irmã Silvana, confirmação, amém, irmão. Deus abençoe o seu ministério nessa terra, minha irmã. Seja abundante no poder do nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo te encha, te empodere, derrame dons de cura, palavra de conhecimento sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, no nome de Jesus. Irmã Priscila, sonhei muito com um avião. Avião, minha irmã, todo meio de transporte é a nossa vida, tá? Não sei se você lembra de sábado, né, que uma pessoa tinha comentado sobre um carro. Todo meio de transporte é a nossa vida. E quando nós vemos, né, o avião, ele é um transporte coletivo. O ônibus é um transporte coletivo. Carro, moto, bicicleta, patins, individual. O meu destino da minha vida. Veículos grandes, ônibus, aviões, são coletivos. Ou seja, não é apenas o destino para a minha vida, mas para que eu possa carregar mais vidas. E o fato de você desejar estar lá, isso pode parecer engraçado, mas é o que nós estamos falando. Não sei se foi hoje ou ontem de manhã, né, sobre o seu desejo, né, de estar mais à frente do trabalho. Então esse sonho de você estar dentro desse avião é como se diz, eu quero participar. O avião, ele pode representar muitas vezes até a igreja do Senhor, dependendo do contexto do sonho, tá? Ou seja, trazer mais pessoas junto contigo no mesmo destino. Paulo diz, e eu prossigo para o alvo que é Cristo. Entende? Faz sentido? Esse sonho tem me perturbado porque se repete. Obrigado, irmão. Tá bom, minha irmã. Todo sonho, gente, que se repete, né? Se você é pai, né, mãe, ou se você se recordar quando você era criança, seus pais, né? Já tomou banho? Já tomou banho? Já tomou banho? Você fica repetindo até que ele vai lá e faça. Tá, irmã? Então, todo sonho repetitivo, ele se repete exatamente, é como se Deus estivesse falando assim, ó.
Ô, abençoada, eu vou dar uma... Eu tinha um pedaço de régua aqui, eu ia pegar até para imitar. Tá querendo dar uma martelada na tua cabeça para a decisão que você quer tomar. Você entendeu o que eu quis dizer da decisão, né, minha irmã? Simone Santos, carro preto. O que o carro preto fazia, irmã? Como eu comentei do caso do avião, o carro é a nossa vida. O preto é um problema, mas o carro é a nossa vida, tá? O carro é a nossa vida. Mas o que estava acontecendo no carro? Coloca embaixo aí, por favor. Ah, entendeu, né, irmã? Vou dar um cascudo em você, irmã. Você vai ver só te pegar aí pela orelha. Deus abençoe a tua vida, irmã Hélida. Deus guardou a tua vida, minha irmã. Deus guardou a tua vida, viu? Deus guardou a tua vida, minha irmã. Louve o nome do Senhor por causa desse alerta. Irmã Simone, eu sou dentro de um carro preto, tá? Mas o carro você estava dirigindo. Se você conseguir detalhar, assim, é lógico, tem sonho que é cumprido, mas você pode estar parado. Um carro preto parado pode ser que você morreu. Entendeu? Como eu disse, o sonho é a nossa vida, né? E o preto sempre remete à morte. Mas o que está acontecendo? Tá bom? Depois eu não tive mais contato, irmã Priscila. Eu não tive mais contato. Né? Eu não tive mais contato com essa pessoa, tá? Eu não sei que desfecho que deu, né? Mas espero que ele tenha seguido o conselho de Jesus sobre a vida dele. Obrigado, minha Manuela. Deus abençoe sua vida. Meus irmãos, se você está sendo abençoado de novo nessa live aqui, vai dando uma curtida, compartilha. Se você não segue e está gostando do conteúdo, segue, para que você possa receber. Eu posto quase 10 vídeos todos os dias, sejam de sonhos, ou sejam de direções, sejam de padrões de comportamento, que vai ser bênção para a sua vida. Irmã Bia Silva, sonhei que estava numa rua e vi uma mulher sorrindo, meio que assombrando para mim. Antes de eu trazer esse entendimento, irmã, eu vou compartilhar um sonho que eu tive em 2020 20 ou 21. 20 ou 21. Eu não me recordo com exatidão agora. Mas foi 2020 ou 2021. E esse sonho ele foi profético. Eu estava numa empresa que eu trabalhava nessa época. E meu pastor, na oportunidade, me vinha retirar dessa igreja. E a gente caminhava, né? A gente corria por dentro de vários setores dentro da igreja. Em um momento eu cheguei em uma área dessa fábrica. E tinha uma velha debochando da minha vida. Essa velha pegou um olho de vidro no sonho, cuspiu, pegou um trapo da roupa que ela usava assim, limpou assim o olho de vidro e falou assim, ó, dá pra ela. Alguns meses depois, minha mãe teve um AVC no olho e perdeu uma visão. Então, toda mulher sombria, né, que vem ali gargalhando, sorrindo, isso é uma macumbeira, tá bom? É uma bruxa, tá bom, minha irmã? Aí não entendi, embaixo você colocou que estava grávida, era eu. Não consegui entender, não. Será que você colocou alguma coisa em cima e eu perdi? Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Não, aqui foi o primeiro comentário seu. Zombando, zombando, né? Esses sombandos que você diz é zombando, dando risada, debochando, é isso? O que seria sombando? Porque às vezes é algum dialeto regional e eu não conheço. Usa um outro adjetivo, por gentileza. Isso aí que estava, voltei. Amém, irmã Priscila, Deus abençoe. Irmã Bia, volta depois embaixo lá. Navio é a mesma coisa, irmã Priscila. Tudo que é coletivo, né? Eu digo que é coletivo assim, ó. Todo sonho de veículo que leva mais de uma pessoa é coletivo. É bênção sobre você, mas não é apenas para você, é para mais pessoas. Tá bom?
Minha irmã, procura atender todo mundo mesmo, minha irmã Elida. Procura atender todo mundo, até quem passa a mensagem, ali às vezes eu fico até tarde da noite respondendo a mensagem. Como eu disse, eu decidi doar minha vida para Jesus Cristo. Para Jesus Cristo. E se não for para atender vocês, meu irmão, aí não faz sentido, né? Ô irmã Bia Silva voltou aqui. Uma voz falava que você estava grávida. Irmã, assim, de coração, eu não sei. Deixa eu até pesquisar isso aqui. O que é sombando? De coração, irmã, eu não conheço. É alguma gíria sombando, irmã? De coração, não conheço mesmo. Ou você está querendo dizer zombando, com Z, de zombaria, de debochar, tirar sarro. Denise Antunes, peraí, irmã Denise, acho que eu pulei alguma aqui. Boa noite. Essa noite sonhei que estava me despedindo de uma amiga. Me despedindo e uma amiga me disse: mas já resolveu tudo? E eu disse que faltavam algumas coisas, mas já estava tudo certo. Tá, minha irmã? Não é pecado, e eu acredito que a gente nem deve abrir todos os nossos projetos para ninguém, tá bom? Esse sonho é um sonho de alerta, né? Tem pessoas, quando a gente tem, vamos pro entendimento, né? Todas as vezes que a gente sonha com um amigo, ou seja, uma pessoa conhecida, pode ser a pessoa, como também pode não ser ela. Pode ser a representação de pessoas próximos a gente. Deus, ele não deixa muito claro, às vezes, algumas coisas em sonho, mas o fato é, pode ser a pessoa ou alguém próximos. Todas as vezes que eu sonho com alguém que eu conheço, um amigo, um colega de trabalho, um irmão da igreja, alguém próximo, eu tomo 2 posicionamentos. Primeiro, eu começo a observar a pessoa propriamente dito, e se o comportamento da pessoa se repetir dias depois daquele sonho, então é ela. Ou então eu fico atento no comportamento. Ou seja, alguém chegando até a sua vida e te especulando sobre algo, tá? E não abra, tá bom? Não divida. Porque essa pessoa, ela não está com boa intenção, é uma pessoa invejosa. Então é um sonho de alerta de uma pessoa invejosa. Tá bom, irmã Denise? Então não abra o seu projeto para todo mundo. Ninguém precisa saber dele, tá? É você e Deus, tá? Agora, se de fato vai ser a pessoa do sonho ou não, o comportamento no sonho, ele se repete dias depois. Tá bom? Uma vez, há muitos anos atrás, eu sonhei com um supervisor da onde eu trabalhava, né? Ele era meu par. E no sonho, eu sentia que ele estava fazendo um monte de perguntas. Sabe aquela pessoa curiosa? E no sonho eu tinha um entendimento assim, a gente estava interagindo no estacionamento da fábrica, e ele ficava, no sonho, ficava gesticulando, fazendo perguntas. Por isso que eu comentei, pode ser ele ou não. Mas dias depois eu encontrei com esse supervisor no refeitório da empresa, e ele começou a fazer perguntas. Entende? O sonho de alerta. Fez sentido, irmã? Deus abençoe tua vida. Pera aí, irmã Cris, eu voltei. Sonhei que minha casa era construída em cima de uma rocha. E embaixo da casa começou uma correnteza. Tá bom, irmão. Cuidado com sonho em rocha. Tá? Cuidado com sonho em rocha. Sonhar com rocha, sonhar com pedreira, sonhar com caminho de pedra. Tem uns malditos dos bruxos, macumbeiro vagabundo, né? Essa semana eu tô meio irado com esse povo. Eu tô fazendo umas libertações essa semana de um povo um feitiçado aí. E eles fazem um trabalho em pedreira, estrada de pedra, né? Já viu que quando você vai em roça assim, que o chão todo batido de cascalho assim, eles colocam naquelas encruzilhadas, né, as macumbas ali. E qual o objetivo disso daí? Dificuldade. Tudo que você trabalha, você coloca muita energia
para conseguir ter resultado. Você consegue ter resultado, mas você tem que fazer 2, 3, 4, 5 vezes mais força do que o que deveria de fato acontecer, tá bom? Então, se a sua vida, né, estiver tendo dificuldade, você consegue ter resultados, mas é com muito esforço, então esse sonho já traz o entendimento do que está acontecendo por trás, tá bom? Principalmente por causa da correnteza, tá? Todo sonho que é tempestade, tsunami, onda, água de rio brava, né? Ou seja, essas correntezas são problemas, tá bom? São problemas passando. A correnteza já chegou, você já está no meio da correnteza, a sua casa está na correnteza, então está sobre problemas, tá bom? Fez sentido? Eu não esqueci do teu marido lá não, viu? Tá aqui no coração ainda. Tirando o sarro, é isso. Então, zombando, né, minha irmã? Entendi. É isso mesmo, tá? É um sonho, por isso que eu fiquei na dúvida da palavra, tá, irmã Bia? Me desculpa minha falta de entendimento, tá? É uma bruxa mesmo, tá? Exatamente como eu compartilhei com a irmã aí, tá bom? Uma bruxa querendo tirar sarro aí da tua cara, como se diz, perdeu. Lulu Pereira, você tá aí, meu irmão? Futuro pastor Lulu Pereira, esse homem é do manto, hein? Graças a Deus, louvado seja Deus pela tua vida, meu irmão. Ela começou a rachar e afundar, só conseguimos pegar o documento. Problemas, tá, minha irmã? Exatamente como eu comentei lá em cima, tá? Problemas, tá bom? É exatamente nesse contexto, nesse entendimento que eu falei pra ti, tá bom? Todo sonho com pedra, pedreira, cara, isso aí é sempre despacho que esse povo arria em pedra, tá? Em cima de pedra, pedreira. Irmão, o presbítero Luiz Pereira é bênção, futuro pastor, você é profeta no sul de Minas. Exatamente, irmã Denise. Nossa, pulou aqui um tanto aqui. Cuidado com flor e sonho, minha irmã. Que perigo isso daí. Exatamente, irmã Denise. Fez sentido? Fez sentido pra irmã? Irmã Lu, gente, tudo isso de ente familiar, irmã, que faleceu na tua vida, em torno de você, meu irmão. Tudo isso. Depois você me chama no privado lá, minha irmã. Me chama no privado, mas sonhar com pessoas que já faleceram são espíritos malignos, tá? Esses dias uma irmã lá no Instagram me chamou, a gente até congregou um tempo atrás numa igreja, essa irmã me chamou e ela tava sonhando com a mãe dela falecida, né? E aí, irmã Lu, o que eu falei pra ela? Falei, a irmã, por acaso tem alguma coisa que você guardou da sua irmã que está guardado no seu quarto? Ela falou assim, eu tenho um blazer aqui da minha mãe, inclusive eu sonhei com ela usando esse blazer hoje. E aí eu falei para ela, minha irmã, por mais que você tenha o carinho, né, o amor, o cuidado pela sua mãe falecida, né, quando você guarda algo de alguém que faleceu, principalmente dentro do nosso quarto, irmã Lu, isso é uma porta que o inimigo usa para atacar a gente em sonho da pessoa falecida, tá bom? Então, se a irmã tiver algo desses entes queridos, por mais que você tenha o carinho, e eu entendo isso, mas isso é uma porta espiritual para inimigos trazer engano sobre a sua vida. Principalmente se você estiver ganhando, recebendo algo dessas pessoas que já partiram, tá bom? Principalmente se você estiver recebendo algo dessas pessoas que já partiram. Não receba, rejeita, tá? Se no sonho você recebeu, acorda e rejeita no nome de Jesus. Amém, irmã Denise? Deus abençoe tua vida, viu? Deus multiplique o que está no seu coração 100 vezes. Irmã Priscila, e quando aparece um arco de flores no sonho? Tinha um contexto. Mas aí qual que é o contexto, né, minha irmã? O vermelho no sonho, ele pode representar uma honra de Cristo. Ele pode representar uma honra de Cristo. Mas o que é o contexto? Isso vai dizer se é bom ou maligno.
Malu, já respondi a Tira, você repetiu aqui embaixo. Obrigado, minha irmã, pelo presente, irmã. Deus abençoe tua vida. Se você não segue, segue lá, por gentileza. Segue a gente se você está gostando do conteúdo. Se você tem aprendido alguma coisa, pode seguir, meus irmãos, aí ajuda esse trabalho a alcançar mais vidas para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Uma voz que falava que eu estava grávida, não a mulher. Uma voz do além falava que você estava grávida, mas você estava grávida no sonho ou só era fala, irmã Bia? Você via assim, você olhava a gestação ou não? Você não via a gestação. Porque se você não via a gestação é obra de engano, tá? Obra de engano. Gestação são projetos. Mas se uma voz que você não sabe de onde vinha estava falando, é obra de engano, tá? O objetivo do inimigo é enganar você. Tudo que vem de Deus, meus irmãos. Luiz Pereira, presbítero Luiz Pereira. Lembra dessa aula aqui, ó. Tudo que vem do oculto, que você não está vendo, é algo do além, algo que está vindo por trás de você, que está vindo dos lados de você, não é divino. É diabólico. Tá? Não é divino, é diabólico, tá? Deus não se apresenta no oculto. Você pode ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Deus se apresentou a Moisés, Moisés estava olhando para a sarça ardendo, a sarça estava à frente de Moisés. Quando o Senhor Jesus aparecia no Velho Testamento, quando está escrito, e o anjo do Senhor, o anjo do Senhor, Jesus Cristo, aparecia à frente dos heróis da fé. Agora, tudo que vem de lado, que vem do oculto, né, vamos chamar assim, do além, ou que vem pelas costas, são ataques. Tá? Deus nunca se apresenta no oculto. Deus se apresenta na sua frente, a manifestação divina, a manifestação de anjos angelicais, anjos divinos, né? A manifestação do próprio Cristo, do próprio Espírito Santo é sempre visível. Deus não se apresenta no oculto. Quando Deus ia se revelar ao povo de Israel lá no Monte Sinai, ele falava assim: Moisés, pega o povo, coloca o povo no pé do monte e lá em cima eu mostrarei a minha glória. Então o povo vê, nós como povo de Deus, nós vemos a manifestação de Deus, tá bom? Guardem isso, essa aula foi exclusiva para o presbítero Luiz Pereira. Minha irmã, assim, de coração, minha irmã, tudo que é de ex, né? Por mais que teve história boa, teve momentos bons, acabou. Então, finda, tá bom? Finda. Ah, vou desfazer dos meus filhos porque não, claro que não, não é isso também não, minha irmã. Não precisa ser tão radical assim. Mas tudo que é presente, né, carrega emoções, minha irmã. Tem que ter divórcio na alma, entende? Tem que ter divórcio na alma. Então, às vezes a gente fica com as nossas emoções, né? Tem coisas boas. Todo relacionamento que acaba, que infelizmente acaba, tem coisas boas. Não é só coisas ruins. Só que a decisão de romper foi por coisas ruins, né? Só que o inimigo, ele usa, né, de coisas espirituais para trabalhar as nossas emoções. Então ele olha e vai alimentando espiritualmente aquilo ali. Então assim, eu não sou legalista no sentido assim, tem doutrina. Não tem nada disso não. Mas eu aprendi em Cristo Jesus que tem coisas que a gente tem que arrancar pela raiz. Tá bom, meu irmão? As flores eram coloridas. Aí são bênçãos, tá, meu irmão? São bênçãos, minha mãe, minha irmã. Irmã Cris, também sonhei andando com uma amiga e muitas cobras enroladas boitando. Eu respondi uma pessoa exatamente com esse sonho hoje, minha irmã, tá? Cobras sempre vão arremeter à falsidade. Pessoas falsas. E se essas cobras estão enroladas no nosso caminho, ela está enrolada em árvore, ou ela está à beira do caminho só me observando, essas pessoas falsas estão esperando você cometer um vacilo para dar o bote. Vamos para dentro da Bíblia.
pega a história de Mardokai, ou Mardoqueu, dependendo do contexto, que você vê que está lá no livro de Esther, o tio de Esther. Amã, um dos conselheiros do rei, fica observando Mardoqueu e tramando um jeito de matar ele. Entende? Então, quando nós temos esses sonhos, né, que existem cobras, tipo, observando a gente, os nossos inimigos nessa terra já estão de olho na gente, esperando a gente vacilar. Lembra, né, Lulu Pereira? Essa foi exclusiva para você, né, meu irmão? Graças a Deus, louvado seja Deus pela tua vida, meu irmão. Boa noite, Yasmin. Deus abençoe tua vida, minha irmã. O irmão... Eu não vou ler seu nome não, seu atribulado. Seu desviado. Ai, pra lá, Satanás. Infelizmente sim, meu irmão. Tem doutrinas aí que não deixam as mulheres se cuidarem dela, tá bom? Só para responder a sua pergunta curiosa, seu atribulado. Aqui não, meu irmão. Deixa eu te falar aqui, meu irmão. Você que tá com esse nome bonitinho aqui, ó. Deixa eu contar um segredinho da minha vida pra ti. Essa escolinha que você tá fazendo eu já formei há muito tempo, tá, meu irmão? Deus abençoe a tua vida no nome de Jesus. Futuro pastor. Jesus vai pegar você pela canela, sua picareta. Sonhar tendo relação com ex-marido. Laço de alma, minha irmã, que não foi quebrado, tá? Laço de alma que não foi quebrado. O que é laço de alma? Seus sentimentos precisam ser desligados no mundo espiritual. O mesmo divórcio que acontece perante a lei dos homens, que acontece aqui nessa terra, ele também precisa acontecer no mundo espiritual. Mas por que, meu irmão? Você tá louco fazendo isso? Não, eu vou te explicar agora cientificamente. Essa aula eu tenho dado... Não aula, né? Esse conselho eu tenho dado a muitas pessoas nos últimos dias, tá? Todo ato sexual há uma troca de sangue. E é por isso que Deus proíbe o relacionamento sexual fora do casamento. Por que há uma troca de sangue? Dentro, né, da genitália masculina ou feminina, né, dos órgãos sexuais ali, há microvasos que se rompem durante o ato sexual. E nesse rompimento, há a troca de sangue. E toda aliança de sangue é um pacto de almas no mundo espiritual. É um laço de alma. Entendeu, irmã Alice? Tá? Então, a gente precisa orar e quebrar isso, né? Apresentando ao Senhor Jesus Cristo, tá bom? Rompendo também, pedindo perdão, até pelo divórcio, tá bom? Não tô aqui para julgar, não é isso não, mas pedir perdão a Deus pelo divórcio, pedir perdão a Deus por esse momento, e romper, e entregar a Deus até esse ato sexual que já ficou no passado, porque não há mais o casamento, né? Não há mais o relacionamento, então precisa romper isso, tá? Porque o divórcio, ele é um pecado, tá bom? Então a gente precisa romper isso daí e confessar a Senhor Jesus Cristo. Irmã Cris, é forte. Eu não esqueci do seu marido, não, irmã Cris. Tá ansiosa, né? Que é uma palavra pro Jonathan. Eu vou dar um puxão de orelha nele já já. Tô só pensando na palavra bonita para falar para ele aqui, para não ofender. Ora pro meu marido Varcos Vinícius dos Santos. Amém, meu irmão? Deixa eu anotar aqui. Tem um caderninho de oração, gente, ó. O pessoal vai pedindo oração, eu vou colocando aqui. Minha cabeça é muito esquecida. E aqui nós vamos apresentando depois ao Senhor. Minha irmã Dayana, depois me chama no direct lá, por favor. Manda um oi lá. Quando eu estiver orando, aí eu mando oração pra ti, tá bom? Se Deus mostrar alguma coisa, lá você já vai ficar sabendo. Irmã Dayana, há uma palavra em Provérbios que fala que a mulher sábia edifica a casa e a tola derruba com as suas mãos. Só que essa palavra ela foi muito mal interpretada ao longo da terra, né? Ao longo do tempo, né? Algumas igrejas usaram essa palavra para se tornar uma mulher... fugiu o nome.
uma camélia, né? O que é a mulher camélia, né? Os mais antigos vão saber disso, né? Aquela que está cuidando de tudo, está fazendo... Não é pecado fazer isso, não é isso. Mas a mulher sábia é aquela que bate os joelhos. Bate os joelhos. Senhor, eu vou fazer um propósito contigo 30 dias, Senhor. Nesses 30 dias, às 3 da manhã, Senhor, eu vou levantar, eu vou jejuar, eu vou pegar foto aqui, Senhor, do meu marido, vou pegar o óleo de unção, vou apresentar ele a Ti. E todo o laço do inferno, rebassou, recantonai, amassou. Meu Deus, toma, Senhor, em Tuas mãos, Pai. Toma em Tuas mãos. E todo o laço do inferno, Pai, contra a vida do meu esposo. Aí você fala o nome do teu esposo. Todo o laço, agora, no poder do nome de Jesus Cristo, eu quebro. Tá bom, irmã Dayana? Tá entendendo, né? Chama depois no direct lá, minha irmã. Eu vou te atender, tá bom? Eu vou te atender, vou te ajudar. Como libertar da dependência emocional? Irmã Bela perguntando. É um posicionamento, irmã. É posicionamento. Tudo na nossa vida é posicionamento. Ou seja, eu dou um basta nisso. Se está fazendo mal, eu dou um basta nisso. Eu entendo você, tá bom? Eu entendo você, acredita em mim. Mas tudo, minha irmã, tudo, irmã Bela, na nossa vida é posicionamento. Se eu me posicionar em quebrar essa dependência emocional e falar assim, eu rejeito esse sentimento no nome de Jesus e começo a orar nesse sentido, você vai ser liberta para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, tá bom? Eu não sei se você estava aqui quando eu estava falando sobre espíritos malignos que ficam trabalhando em nossas emoções. Eles ficam, entre aspas, se alimentando disso, ou seja, essa perturbação que ele vai jogando em setas na nossa vida, vai trazendo essa dependência emocional sobre as nossas vidas, tá? E ele vai alimentando isso em nós e vai amarrando cada vez mais a nossa vida nisso daí. E meu Deus, irmã, tô vendo você embolada. Misericórdia, Jesus. Meu irmão, tô vendo a sua vida embolada. Como se estivesse amarrada. Meu Deus. Sabe? Tá amarrado. Você tá tentando fazer as coisas, não tá conseguindo, irmão. Não vai. As coisas não vai. Você tá num ciclo vicioso. Tá num ciclo vicioso. Você vai dar errado, volta. Vai dar errado, volta. Vai dar errado, volta. Vai dar errado, volta. Vamos quebrar isso aí, meu irmão, no nome de Jesus. Eu atendi uma moça essa semana, da mesma forma, eu estava no monte final de semana, Deus mostrou exatamente isso, e era bruxaria na vida dela. Tá? Depois chama no direct lá, meu irmão, eu vou te ajudar também. Jonathan Zolim, fala pro irmão Jonathan, irmã Cris, que ele precisa ter um posicionamento firme na vida dele, né? Ele precisa ter um posicionamento firme na vida dele. Ele precisa falar assim, ó, é esse caminho que eu vou seguir, é esse caminho que eu vou caminhar, é esse caminho que eu vou. Só existe um caminho na nossa vida, que é Jesus Cristo. A palavra de Deus diz, o próprio Jesus diz, irmã Cris, que ele diz assim para nós, eu sou a videira e vocês são o ramo. Falando para os discípulos. E ele fala assim para os discípulos, e assim eu falo para o irmão Jonas. Se você, irmão Jonas, estiver enxertado em Cristo Jesus, você vai dar muito fruto, meu irmão. Mas você precisa se posicionar, meu irmão. Cuidado com conversa. Falei para você que era uma bronca, você ficou insistindo. Deus abençoe a vida do irmão Jonas, em nome do Senhor Jesus, que ele realmente enxerte em Cristo, meu irmão. Alice Souza, desvincular, quebrar. Você fala do laço de alma? Ah, sim, tá aqui embaixo, laço de alma. Meu irmão, minha irmã, é arrependimento, tá? Arrependimento, minha irmã. Arrependimento, tá? Tudo no mundo espiritual, a base para quebrar a maldição é arrependimento, é confissão. Provérbios 28, 13 diz, aquele que esconde os seus pecados não prosperará, mas aquele que confessa e abandona alcança misericórdia. Todo pecado, minha irmã, ele precisa ser confessado. A nossa vida não prospera. E aqui eu não digo só financeiramente, não. Eu digo emocionalmente, sentimentalmente, financeiramente.
Enfim, se tem uma área da nossa vida que está travada, é porque ela precisa ser confessada a Cristo Jesus. Ser confessada. Eu estou dizendo para ti, assim, ó, de quem viveu isso, não é? Ninguém me ensinou, eu escutei não, eu vivi isso. Enquanto eu não confessei e abandonei, minha vida ficou travada. Ficou travado. O pecado trava a vida da gente. E não precisa ser pecado cabeludo não, tá, irmão? Não precisa ser pecado simples. Satanás usa para levar de acusação na frente do Senhor. Satanás chega lá e Deus, na frente de Deus, e Deus pergunta para ele assim: onde você estava, rapaz? Estava andando pela terra. Aí Deus pergunta para ele: você vê o meu servo Jó? Homem fiel, temente. E aí Satanás fala assim: mas também você dá tudo para ele. E aí Deus permite ele tirar as coisas de Jó. Satanás vai na frente do nosso Deus levar os nossos pecados e ficar acusando. E isso é o que traz o bloqueio. Entendeu, irmã? Analice, perdão. Se você está gostando, meus irmãos, vamos ver se a gente consegue chegar nos 15 mil likes aí, para o TikTok entender e mais vidas serem alcançadas para a glória do Senhor Jesus Cristo. Ora sim, irmã Analice, chama lá entra na minha página, vai lá na DM, né, nas mensagens, manda uma mensagem para mim lá, manda um oi lá, depois eu te chamo, tá bom? Depois eu te chamo, vai ser um prazer atender a sua vida, para que o nome do Senhor Jesus seja exaltado e glorificado. Amém, graças a Deus. Irmã Cris, fez sentido o puxão de orelha aí? Eu não estava querendo falar não, hein? Beleza, amém. Então, voltando, né? Os irmãos trouxeram algumas demandas de sonho, né? Mas o objetivo hoje, eu queria compartilhar com vocês o discernimento na oração. Não sei se todos que estão aqui pegaram o que eu falei no início lá. Não sei se todos que estão aqui acompanharam. Mas, como eu preciso discernir oração? Como eu preciso discernir oração? Todas as vezes que eu estiver orando, meus irmãos, para qualquer área na minha vida, todas as vezes que eu estiver orando, para qualquer área na minha vida, e eu encontro uma resistência na oração, o que é resistência? Eu começo a ter dificuldade de orar. Então, vou dar um exemplo aqui para algumas pessoas. Eu estou orando pelo meu relacionamento. E aí, quando eu começo a orar pelo relacionamento, eu começo a encontrar dificuldades de orar pelo meu cônjuge. Ou seja, eu estou orando ali, Deus abençoa a minha casa, abençoa o meu trabalho, abençoa não sei o que, abençoa o que, abençoa a minha vida, não sei o que. Aí, quando você fala o nome da pessoa, aquela glória que está no quarto, no momento da oração, ela, sumiu. Aí sumiu, aí você fala assim, nossa, a percepção que você tem na sua mente. Nossa, Deus não quer que eu ore por isso. Aí você para de orar. Só que esse momento, meus irmãos, é o que você deve falar assim, ó, Satanás, você que está resistindo contra a vida dessa pessoa que você está orando. Eu te dou uma ordem agora para você soltar a vida dela. Quando você falar isso, imediatamente a glória de Deus desce novamente. E por que a glória de Deus some e depois volta? Porque Deus está falando assim, ó, presta atenção e peleja. Peleja. Esse momento é um momento de guerra, é um momento de batalha. User 7779, irmão, tá sem teu nome aqui. Eu vou sim orar pela tua vida com a maior alegria no nome de Jesus Cristo. Mas, traz seu nome, irmão. Eu não sei se é irmã ou se é irmão. Aí não tem como orar. Daniela. Irmã Daniela, qual que é o sobrenome, Daniela? Ou se você achar melhor, manda um oi lá nas mensagens da página, tá? Entra lá, manda um oi na mensagem da página, e aí lá você coloca para mim o seu nome
o seu nome, me chama nas mensagens, entra aqui na minha página, vai lá nas mensagens, me manda um oi, manda seu nome completo para mim, e quando eu estiver orando, eu vou apresentar você, tá bom? Mas vou responder a ti aqui, ó. Estou em oração para ir morar em outro estado. Como saber se Deus quer que eu vá? Minha irmã, tem coisas que Deus não vai responder. E guarde isso. O silêncio de Deus já é um não. O silêncio de Deus já é um não. Tá bom? Agora, quando está na direção de Deus, seja mudança de estado, mudança de trabalho, mudança de casa, né? Qualquer tipo de mudança, quando está debaixo da direção de Deus, você começa a orar e as coisas começam a fluir naturalmente. Assim, ó, vai numa facilidade, você está sentindo paz, a decisão flui de forma natural. Agora, se você está orando, Deus não está respondendo, e você está tendo dificuldade de movimentar nessa direção, você já tem a resposta. É não. Por mais que vá contra as suas emoções. Tá bom? O que está na direção de Deus? Tudo que está na direção de Deus, minha irmã, tem paz na decisão. Tudo que está na direção de Deus tem paz na decisão. Tudo. Tá? Então, se eu estou orando, estou caminhando rumo a essa direção que eu quero seguir, seria a mudança de estado que você está propondo, você vai sentir paz, mas você precisa discernir se é paz mesmo ou se é a sua emoção te enganando porque o seu coração quer ir. Fez sentido? Consegui explicar para ti? Então a direção de Deus sempre vai ter paz, sempre vai ter paz. Direção para os filhos Jackson e Guilherme. Salmos 126, se eu não estiver enganado, os filhos são a herança do Senhor. Os nossos filhos são herança do Senhor. São herança do Senhor. Só que compete a ti, minha irmã, e ao seu esposo, ensinarem eles no caminho. E o que é ensinar no caminho? Não é pegar assim, ó. Vou dar um exemplo. Vou colocar você na igreja forçado. Não. Por que de caminhar com Cristo Jesus? Por que de ir à igreja? Ensinar no caminho é todo dia você mostrar com exemplos práticos na sua vida e dando a direção. Entende? Aí, quando eles crescerem, como a palavra de Deus diz, eles não se desviarão. Por quê? Nossa, o meu pai, a minha mãe, ou se você tiver conflitos, não estou dizendo que a sua casa tenha, mas a casa que tem conflitos, o filho quando crescer ele vai observar o lado A e vai observar o lado B. E o que for verdadeiro vai dar fruto. E ele vai seguir o caminho da verdade. Faz sentido, irmã Cris? Deus abençoe seus filhos no nome do Senhor Jesus. Eles são herança sobre a casa de vocês.